sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental. O programa de hoje nós teremos a senhora Valentina, que é essa co-hoster maravilhosa, quem ajuda a organizar esse programa. Teremos também a participação da doutora Paula Zanelato e do senhor Liu, que é terapeuta. Hoje eu não vou falar muito, eu fiz uma cirurgia odontológica, estou com pontos na boca, então é um programa que vai ser basicamente tocado de dentro do estúdio por essa equipe maravilhosa, a equipe da clínica do Dr. Jorge Jaber. Então, portanto, eu passo direto o programa para a senhora Valentina administrar com toda a competência que tem. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando. Boa noite a todos, desde Lisboa, desde o Rio de Janeiro, desde várias cidades do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa que certamente vai levar muita informação de qualidade e que pode ajudar a salvar vidas. Bom, como todo programa nós fazemos, eu vou compartilhar com vocês um webinar internacional que será a 5ª discussão temática intitulada Garantindo o Financiamento para Reduzir a Demanda de Drogas, que será realizada virtualmente no dia 25 de novembro, das 14 às 15 horas, horário da Europa Central, que é Madrid. Aqui do Brasil vai ser de 10 às 11 da manhã, tudo bem? Em um contexto internacional de mudança, como podemos obter e manter os recursos necessários para continuar reduzindo o uso de drogas? Então, como eu informei previamente, no Brasil será de 10 às 11 da manhã, será pela plataforma do Zoom, estará na descrição dessa live, se vocês quiserem acompanhar. O idioma será em inglês, com tradução para espanhol, para aqueles que desejarem assistir. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, que eu vou encaminhar o link do Zoom, ajudar a tirar dúvidas, e tenho certeza que esse é um webinar muito bom, que faz parte do Projeto Hombre, que é um projeto administrado pelo meu colega Oriel Escudes. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Tudo bem? Então, dando sequência, eu estou aqui no estúdio com a doutora Paula Zanelato, que é psicóloga da Clínica Jorge Jaber, é chefe do tratamento. Doutora Paula dispensa apresentações, todo o programa ela nos engrandece com seu grande conhecimento e seu grande valor como pessoa. E temos o pupilo de doutora Paula, senhora terapeuta. Desculpe, que senhora que usamos muito na clínica. Eu tenho aqui comigo o terapeuta Liu Braga, que faz um sucesso com o público adolescente e com outros públicos também, que tem a ver com o programa de hoje, que será interessantíssimo. É um tema novo aqui para vocês, que já foi ministrado até na aula do curso de formação de terapeutas em dependência química, e que eu sugiro que aqueles que não viram o curso vejam, porque dezembro já está batendo as portas, hein, pessoal? Aqueles que não fizeram trabalho, por favor, façam trabalho acadêmico dos módulos 1, 2 e 3, por favor. Então, tenho a honra de recebê-los aqui no estúdio. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Obrigada. Boa noite, primeiramente, a todos que nos assistem. E obrigada pela apresentação, pelas palavras, Valentina. Sempre muito bom estar aqui. Acho que essa troca semanal, na verdade, nossa troca diária, né? Estávamos falando disso aqui antes do programa começar, mas ao vivo, assim, é semanal. Para vocês que estão aí em casa nos assistindo, ela nos engrandece muito, né? Eu acho que quando a gente troca, a gente também aprende, né? A gente vai levar uma informação para o público e acaba aprendendo sempre alguma coisa a mais, e eu gosto bastante disso. Não é, meu pupilo? É uma honra estar aqui de volta ao programa, agradecer a senhora Valentina, doutor Jorge, toda a equipe, o senhor Fernando lá de Lisboa, pela oportunidade de estar aqui, e é claro, a oportunidade de estar aqui com a doutora Paula. Realmente sou pupilo dela, tenho orgulho disso, aprendi muito com ela e continuo aprendendo diariamente, e quando a gente troca
troca, conversa, fala sobre os assuntos. Isso permite que a gente aprenda cada vez mais e ajude cada vez mais uns aos outros. Oi, bueno, muito bom. O tema da live de hoje, pessoal, é dependência química na comunidade LGBTQIA+. Não esqueci de nada, né, senhor Liu? Não, Falei só por corretamente. enquanto tá certo. Às vezes pode botar um P aí. Tá, tudo bem, essa é nova para mim, tá? Porque Acontece. realmente eu sou uma eterna aprendiz, eu tô aqui para isso, né, para aprender, e acho que o tema de hoje é de extrema importância, de extrema relevância na nossa sociedade, porque nós devemos falar sobre esse público, Sim. tá? Que precisa de muita ajuda, sofre muito com a questão da saúde mental, da questão da aceitação, são compostos por minorias, tá, e minorias são algo que a gente tem que falar, que a gente tem que proteger, porque são pessoas, são seres humanos que, tal como nós, têm sentimentos, sofrem e passam por várias situações diariamente, e eu acho que é um tema que precisa mais do que ser abordado, né, precisa ser conscientizado. E Brasil, a gente precisa falar sobre isso, porque é necessário. Nós somos um país democrático, nós pregamos liberdade, nós temos uma Constituição que nos protege. Então, sim, nós precisamos falar sobre essas minorias. Então, dando prosseguimento a esse programa de extrema relevância, gostaria de fazer a primeira pergunta a ela. Atena do saber, doutora Paula Zanelato, deusa grega da Clínica Jorge Jaber, meu Deus. admiradíssima pelos pacientes. Hoje eu estou inspirada, pessoal. Aliás, essa sua apresentação do programa foi espetacular. Não, obrigada. Tava Excelente. ali, ela veio com tudo. E achei forte, Preparou. impactante. E assim, verdade, né? Veio lá de dentro Sim. para, Veio, sim. de fato, proteger. Eu acho que Valentina, como estuda, como é antenada em tudo, ela sabe que o Brasil é o país, né, que mais É o mata, país. que Sim. mais mata o público LGBTQIA+. Então, sem Certamente. sombra de dúvida, essa informação ela pode salvar vidas, ela pode esclarecer a quem está com a mente aberta, né, para aprender, para ouvir, para modificar o olhar. São direitos humanos, direitos fundamentais, né? Todos têm direito à vida e à liberdade. Então, Muito bem. continuando aqui, doutora Paula Zanelato. Vamos lá, doutora Paula, só para a gente relembrar, porque eu observo que nós ainda encontramos tanto alunos da live quanto alunos do curso que ainda têm muita dúvida com relação ao universo da dependência química, que é um universo muito vasto, natural ter dúvidas, né? Então, vamos lá, doutora Paula, recordar é viver. O que é dependência química e como é que ela se manifesta? Não somente no público LGBTQIA+, mas como é que ela se manifesta nas pessoas em geral? Exatamente. A dependência química é uma doença, sempre bom reforçar isso. Tem muita gente que ainda não vê a dependência química como uma doença. Ela é uma doença, é uma condição crônica que é caracterizada pela perda de controle, pelo uso compulsivo de múltiplas substâncias. Viu? Então, isso se manifesta de forma psicológica, física e até espiritual, né? No sentido do contexto geral do ser humano. É uma doença que ela é progressiva, fatal, de fato, leva a óbito, leva a um cenário de muita violência, né, de maneira geral. As histórias, infelizmente, a gente escuta e a gente cuida, né? E a gente acaba vivenciando muitas tragédias com pessoas que abandonam o tratamento. Então, a gente vive uma realidade onde a gente perde pacientes para essa doença, como para outras, né? Como para a depressão, como para o câncer, como para a AIDS. Hoje em dia, a AIDS tem muito mais informação, né? Mas a gente vai falar disso aqui hoje. Também é uma doença que atinge muito o público LGBTQIA+.
devido à falta de suporte, muitas vezes, e à falta de acolhimento e informação. Então é isso, a dependência química é uma doença, gente. A gente precisa sempre relembrar isso, porque muita gente ainda julga como um defeito de caráter, por exemplo, né? Como falta de vergonha na cara, como se diz, como uma escolha, tá faltando força de vontade. E não é uma doença. E E que não doença tem, precisa de tratamento. Não tem cura, mas tem exatamente, tratamento. mas dá para viver muito bem, Dá. né? Se começar a tratar cedo, se estacionar essa doença e tiver um acompanhamento diário, contínuo, com uma equipe multidisciplinar, com recursos, com grupos de mútua ajuda, você pode viver muito bem. Certamente, doutora Paula, muito bem respondido, como sempre, nossa Atena do saber. Bem respondido. Olha, agora pegou. Vou sair daqui, vou sair É, hoje daqui me achando, né? Depois dessa. Essa enche Agora bem. pegou. Olha só. Agora pegou. Vamos lá. Agora, senhor Lio Braga, terapeuta Lio Braga, eu insisto em chamá-lo de senhor, porque na clínica é senhor, senhora, é nosso hábito. Então, terapeuta Lio Braga, que ele já tem um diploma dele, assim como a doutora Paula tem, eu também tenho, nós continuamos a fazer o curso. E é um estudante de psicologia Exato. também, né? Graduando em psicologia, muito bem. Quero ser convidada para a formatura, hein? Mas, com Tá? certeza. Fazer um bolinho, tá? Senhor terapeuta Lio Braga, o que é a comunidade LGBTQIA+, e por que essa comunidade apresenta maior vulnerabilidade à dependência química? Vamos lá. Comunidade LGBTQIA+. Vamos lá. Item por item. L são as pessoas lésbicas, mulheres que se atraem por mulheres. G, gays, homens que se atraem por homens. B, bissexuais, pessoas, tanto homens quanto mulheres, que se atraem por ambos os sexos. BT, trans, pessoas trans, se atraem tanto por, que são, na verdade, uma orientação de gênero. A sigla não inclui apenas orientações sexuais, também como questões de gênero. Depois temos dos transgêneros, temos o quê? Que são os queers, que são pessoas que usam esse termo queer como um termo abrangente para várias áreas da comunidade, pessoas que se encaixam nessas primeiras termologias, mas que se identificam como não heteronormativas, e intersex, que é uma questão biológica mesmo, são pessoas que têm pela biologia, nascem com ambos os órgãos genitais, tanto masculinos quanto femininos, também são parte da comunidade LGBTQI. E o A de assexuados ou aromânticos, né, que são pessoas que não têm expressão nem ou sexual ou romântica, não se interessam por conteúdos românticos ou sexuais, e o mais porque é abrangente a outras definições e outras categorias, né? Chegou-se a um consenso eventual de que colocar cada vez mais letras não favorece tanto, então foi colocado esse mais de forma a incluir. A gente fala que é o arco-íris porque inclui todas as cores, todos os credos, todas as identidades, tanto sexuais quanto de gênero. Muito bom. Por que eles são mais vulneráveis? A doença da dependência química se apresenta de forma igual para pessoas LGBTs, para pessoas negras, para pessoas brancas, pobres e ricas. É uma doença que não escolhe quem vai afetar. A gente vê isso na clínica claramente. É uma doença que não escolhe quem vai afetar. São pessoas que são afetadas igualmente, independente de qualquer preferência ou orientação de gênero ou de sexualidade. O que acontece muitas das vezes é que a comunidade, pessoas da população LGBT, elas tendem a ter uma vulnerabilidade maior devido a questões psicossociais, né, do ambiente, do desenvolvimento, de como elas são integradas na sociedade. Por esse medo, realmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, passando até mesmo países extremistas do Oriente Médio, da África, que tem leis muito rígidas em relação a isso, né, de não permitir a existência ou a existência aberta dessas pessoas. O Brasil é um dos países que mais mata.
Então, isso já é um estressor, isso também gera uma vulnerabilidade maior, porque são pessoas que têm uma tendência maior a ter mais medo de interagir, de se cuidar, de serem abertamente quem são, por medo também da represália. Medo de se expor. Sim, medo de serem vítimas de uma sociedade adoecida e violenta. Mas não seria meio contraditório um país tão democrático ter o maior índice de mortalidade desse público? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, senhora Valentina, eu acredito que isso vem também de um hábito de sociedade, né? A gente tem que ver a sociedade como um todo. A senhora, talvez melhor do que eu, saiba falar mais bem sobre isso. A sociedade, a gente vive numa sociedade, a brasileira, que ela é tradicionalista, católica, conservadora em grande maioria. E patriarcal. E patriarcal. E isso gera preconceito. Né? A gente tem o hábito de, no Brasil, a gente escuta muito isso, que no Brasil não tem preconceito, no Brasil não tem racismo, porque todo mundo convive junto. Mas é o contrário, existe, mas de uma forma mais auspiciosa, mais guardada e escondida. E isso é mais violento. Quando aparece de forma mais violenta. Eu gosto muito de ouvir a opinião, né, de todos, porque eu acho que engrandece o debate, né, e a gente pode unir várias ideias e cada um vai relembrando os tópicos. Então, isso é fundamental, trazer para essa mesa aqui hoje, né, com a presença de pessoas aqui que têm muito conhecimento sobre, não somente sobre esse assunto, mas sobre vários assuntos. Então, sempre que vocês puderem acrescentar um item ou alguma informação a mais, é bem-vindo, porque é o que a gente está precisando, levar a informação a mais pessoas. E até porque, dentro dessa questão da vulnerabilidade e desse país carregado de estigma e preconceito, né, que está presente no nosso povo, isso se alonga para os profissionais, não é? Então, eu percebo profissionais não capacitados, não preparados para fazer um atendimento a uma pessoa trans ou uma pessoa homossexual, enfim, qualquer pessoa de escolha diferente, como a gente está trazendo, né? O profissional não está preparado, então há preconceito no próprio atendimento básico, na saúde básica. Então, qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+, muitas vezes não tem coragem de falar, não tem coragem de se expor, com medo de algum tipo de represália. Então, eu acho que isso afeta em muito aí a gente acessar o básico, né, que é a saúde primária. As pessoas vão ter medo de falar, vão ter medo de procurar os seus direitos, né? Tem casos de famílias, né, que matam membros familiares por causa disso, né? Então, eu tenho uma mulher trans internada conosco e esses dias em terapia ela falou para mim, assim, achei muito marcante, sabe? Me emocionou bastante. Ela falou assim: aqui dentro da clínica eu tô conseguindo ter identidade. Então, forte bem isso. forte, né? Bem forte, assim, foi muito marcante. E estávamos numa terapia de grupo e eu percebi que todos se emocionaram, que todos acharam esse depoimento impactante. Isso abriu ali uma roda de conversa bem rica. É isso, imagina, a gente não se dá conta, né? Imagina você viver sem identidade, né? Sem conseguir se entender no meio disso tudo, que já é um processo muito difícil. Um processo de transição de gênero engloba muitos sentimentos, né? Não é do dia para a noite. Às vezes essa pessoa, ela, desde que ela é criança, ela se sente desconfortável. É o que a gente escuta e percebe nos relatos. Então, quando você pode dar voz e pode ajudar alguém a ter identidade, isso é muito, muito bacana, é muito bonito, né? E é isso, tem muito despreparo para dar espaço a isso. Mas lá na clínica Jorge Jaber, né, na clínica, vocês então, como um todo, o corpo terapêutico acolhe esse grupo?
Sem né? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Como acolhemos a todos os pacientes, né? Sim. Eu acho que hoje a gente Sim. está aqui e algumas perguntas vão ser para a gente entrar mais nisso, é para a gente quebrar esse estigma de que é diferente, né? O acolhimento é diferente, o tratamento é diferente. Não, é igual. Como pessoas. Pessoas, sujeitos, né? Seres humanos, e a gente precisa ter a mesma abordagem para cada um. É claro que, né, como é um tratamento humanizado e que está acima de qualquer preconceito, quando um paciente se identifica como homem, como mulher, a gente vai respeitar a escolha dessa pessoa, né? Sendo no que se trata do alojamento que essa pessoa vai ficar, o cuidado que vai receber, o pronome que deseja que seja usado, o nome social, que, enfim, que é lei, mas que em alguns lugares ainda tem muita dificuldade para fazer valer essa lei, né? Inclusive bancos e tudo mais. Acho que assim, esse processo é tudo muito novo e o país ainda está se ajustando a essas novas regras que devem acontecer, não é? Porque essas pessoas sempre existiram, né? O Sim. que há hoje, a gente escuta muito esse discurso nas redes sociais de que agora se inventaram 500, 600, 800 coisas novas, mas há registro de pessoas homossexuais que se retratam desde a Grécia Antiga. A gente vai olhar a história, tem registros de homossexualidade em todos os em todas as sociedades anteriores. Quadros, né? Pinturas. Sim. Né? Você Ah. vai ver. Arquivos da arqueologia nesse programa. Verdade, né? Antes de Cristo sim. ali. Sim. E Você tem relatos. E no mundo Mesopotâmia. animal também há, né? A gente tem casos e mais casos. Tem o famoso caso dos pinguins, dois pinguins machos que adotaram um ovo que Isso eu não estava. sabia. Sim, tem esse caso. Dois pinguins machos que se relacionavam e aí sobrou um ovo de uma ninhada que os pais morreram e eles adotaram esse ovo e criaram como próprios filhos. Então, a homossexualidade é encontrada em todos os. Faz parte da natureza. A em natureza, todas as em todos os espécies. animais. Sim, Todas as espécies, né? Eu adoro Assim, pinguins. é muito bonitinho. isso aí, você Eles estava na são. sua folga vendo documentários. Eu adoro assistir documentário. É fundamental. Tudo bem, assistir informação, documentário. né? Informação. Mais um tipo de informação. Muito bom. Tá certo. E lá na clínica, como é que é? Os pacientes, eles se dão bem, eles aceitam esse público, eles acolhem? Olha, chega até impressionar, não deveria impressionar, mas como a gente vive nessa comunidade, né, nessa população tão preconceituosa e cheia de estigma, e eu ainda assim, às vezes, me impressiono com o acolhimento tão grande dos próprios pacientes, né, uns com os outros. E sabe por que eu acho que isso acontece? Porque ali está todo mundo com tanto sofrimento, a carne, né, está tão aberta, o peito aberto, ferida aberta, e pessoas com grande sofrimento tendem a ser pessoas mais evoluídas nesse sentido, né? De baixar a guarda, porque são pessoas que sofreram preconceito em algum aspecto de sua vida, né? Uma pessoa que sofre depressão, uma pessoa que, dependente do seu gênero ou escolha sexual, uma pessoa que usa drogas, são pessoas que já vêm enfrentando grande sofrimento na vida. São pessoas que já foram escorraçadas em algum momento, seja por um familiar, seja por um empregador, são pessoas que já tiveram na sarjeta de alguma forma, já chegaram perto da morte de alguma forma, não é? Então, essas pessoas se acolhem mais, é isso que eu observo, pelo menos. E eu acredito que a forma da clínica de naturalizar esse processo, ele permite que o paciente também naturalize. A partir do momento em que a clínica, em momento algum, questiona a orientação sexual, a de gênero, isso permite que eles encontram uma naturalidade no espaço. Né? Então, poxa, se a clínica que naquele espaço é soberana, é o poder superior, É a lei, a lei que está ali está respeitando, então
por consequência, as outras pessoas vão se respeitar, né? Então, a gente vai ter o público LGBT na clínica que vai se sentir muito acolhido, porque exatamente começa do topo. No topo da cadeia da clínica, se há uma naturalidade, se há um cuidado nesse sentido de respeito, que é uma questão básica de respeito, na minha concepção, e isso acaba sendo transmitido para os próprios pacientes. Então, Bacana. permite que eles mesmos se permitam respeitar. Também por essa questão de estarem num momento de fragilidade, de se identificarem, e isso também, a gente teve um caso de um paciente que foi muito acolhido por um senhor de idade que entrou, né, um paciente homem trans, que quando internado, ele foi acolhido por um paciente senhor, idoso, bronco, né? E ele fala para mim, assim, olha, eu não entendo como, mas deu certo. Eles Que são bom, deu amigos, eles se certo. dão muito bem, se falam até hoje. Mas quem acolheu foi o cara que ninguém esperava que fosse acolher. Botou debaixo do braço, apadrinhou, né, dentro do conceito. Surpreendente. É verdade. E mesmo quando acontece de um paciente ou outro demonstrar preconceito de alguma forma, a gente trabalha isso em terapia, no grupo sexoafetivo, por exemplo, que é um grupo terapêutico que eu coordeno, a gente coloca isso em pauta, ou através de palestras, através de informações. Grupo animadíssimo, Não sexo é? afetivo. Particularmente, eu gosto bastante de coordenar esse grupo. E quando há algum tipo de desrespeito, a gente também conduz esse paciente que desrespeitou ou que passou dos limites para o que a gente chama de UTI psiquiátrica, para fazer tarefas, para estabilizar. Então, a gente pontua o tempo todo que não tem espaço para isso. Muito bem, muito bom. Gente, estou adorando, sinceramente. Acho que dá uma pauta de vários programas. Bom, vou retornar para a doutora Paula aqui, dando continuidade à sequência. Doutora Paula, quais substâncias são mais prevalentes na comunidade LGBTQIA+. Bom, álcool, né, sem sombra de dúvida, está sempre aí no topo de todas as listas. Êxtase, metanfetamina, cocaína, de forma geral, drogas que dão um up, né, que deixam a pessoa mais animada, né, que são drogas que aceleram, né, o sistema nervoso central, e são drogas muito associadas a festas, né, a contextos sociais, raves, né, festas de música eletrônica, e muito relacionadas também a meios de sexualidade, de promiscuidade, muitas vezes, né. Então são drogas que permitem que fiquem acordados por mais tempo, que tenham ali algum tipo de desempenho sexual mais avantajado, que despertem mais tesão, não é? E aí acabam sendo muito utilizadas nesse meio. O que o senhor Esqueci pensa alguma? sobre o... Não. Não? São as metanfetaminas, os anfetamínicos. A gente vem aí da galera da ketamina, em especial, Verdade. fazendo muito sucesso. São as drogas de balada em geral. Também os depressores, a O cocaína. fentanil, não? Fentanil, de alguma forma, mais moderada. Aqui no Brasil, ele ainda está num processo de entrada muito reduzido ainda. Ele faz bastante sucesso lá fora, mas é um público diferente o uso do fentanil. Entendi. E muito ligado também a essa questão sexual, né? A gente vai discutindo, vai encontrando casos de pessoas que realmente se utilizam da droga nesse ambiente de promiscuidade para um desempenho sexual, de participação sexual, e a cocaína é sempre uma presença contínua e constante. Contínua e constante. O álcool, ele é muito naturalizado em todas as partes da população, então não é porque é uma minoria que ele não vai deixar de se apresentar, né? E aí a gente lembra que o público LGBT, ele tem espaços onde eles se sentem mais seguros de estarem.
esses espaços acabam por ser espaços onde há um consumo maior de álcool, onde há uma naturalização no uso de entorpecentes, de substâncias psicoativas, e isso acaba gerando maior consumo dessas substâncias, também aumentando essa vulnerabilidade e incentivando esses atos mais complicados. Mediante o que o senhor falou, vocês teriam algum exemplo de algum paciente que já passou pela clínica e teria feito uso dessas substâncias, como metanfetamina, anfetamina, É, para falar aqui sobre o quadro dele, o dela, de recuperação? na verdade, na vinda para cá, eu comentei sobre um caso com a doutora Paula, né? Eu tentando lembrar, porque é tanta coisa que a gente conversa. Né, Me assim, relembre, por favor. de um rapaz que, devido ao uso de metanfetamina, com o objetivo de desenvolvimento sexual, de participação Sim, sexual, ele se injetava no seu órgão sexual, de forma a aumentar o potencial e a capacidade de participação maior É. numa situação. Eu me recordei aqui de um outro caso de um jovem, usuário de metanfetamina, chegou na clínica assim com muito alterado, já mesmo com consequências até cognitivas, né? Porque era nítido que ele teve perda ao longo dos anos de abuso. E para vocês verem essa coisa do contexto sexual, tem esses aplicativos, né, de namoro / de busca de Encontros. sexo hoje em dia, de sexo. E aí ele, um dia, ainda alguns anos antes da internação, tá? Ele entrou nesse aplicativo e havia um casal homossexual, 2 homens casados, né, em busca de um terceiro parceiro, né, e eles ali se encontraram via esse aplicativo, começaram a sair e esse casal tinha muito dinheiro. E esse rapaz já era de uma outra condição financeira. E eles, para ter ele como um objeto sexual, né, passaram ali a oferecer drogas, mas também tudo começou, jantares com bons vinhos, e aí passou para cocaína, e aí, e para vocês terem ideia, ele foi morar na casa desse casal, né? E ficou morando lá por meses, e eles tinham uma condição financeira e acessavam a metanfetamina, que é uma droga mais cara e de mais difícil acesso. E com isso esse jovem ficou bastante dependente. E, enfim, e aí, claro, a vida foi degringolando, né? E esse relacionamento acabou em algum momento, e ele já não conseguiu mais sair da, desse, Ciclo. dessa autoobsessão, né? Desse triângulo da autoobsessão, como a gente fala Uhum. na programação. Ele desenvolveu a doença, claro, já tinha predisposição, e, enfim, foi ladeira abaixo até chegar realmente na internação. E, claro, se colocou em muitas situações de risco em busca daquele prazer que ele conheceu, né, e situações de violência, porque ali com esse casal, de alguma forma, né, apesar de ser um relacionamento, vamos dizer assim, que foi abusivo, né, porque que tinha droga, tinha um contexto ali de barganha, de troca. Depois ele foi se colocando em situações de muita violência, né, de muita promiscuidade, adquiriu HIV, e aí, claro, uso de droga, né, baixa imunidade, baixo cuidado pessoal, enfim, quando ele chegou pra gente, ele chegou bastante debilitado. Sim. Isso é um caso que me marcou bastante. Tem outros, né, uso de ketamina também. Eu tive um paciente que também começou com a cocaína, álcool, festas, e experimentou a ketamina. E, enfim, e dali, bom, quando ele chegou para internação também, com bastante alteração de pensamento, confusão mental, delírio, já não usava mais em festas, né? Só usava dentro de casa, no quarto. Ele passava, e assim, deprimiu muito, né? Ele desenvolveu realmente um quadro de depressão grave. Ele ficava praticamente deitado na cama usando.
E o tratamento deve ser desafiador, né, para essas pessoas. Como é que é a questão da aceitação? Nesse sentido, eu acho que não dá. É difícil para todo mundo. Ah. Difícil para todo mundo, né? Sim. Esse processo de aceitação, não tem como a gente comparar de um para outro. Algumas pessoas vão aceitar só mesmo no fundo do poço, outras vão conseguir perceber que estão desenvolvendo uma doença ou já estão com uma doença e vão pedir ajuda antes. Isso é muito relativo. A gente tem um número enorme de dependentes químicos no mundo, do planeta, e de idades variadas, de gêneros Vários variados, contextos diferentes. Então, isso aí é relativo. Esse processo de aceitação é um processo muito delicado para qualquer um. E a questão do tratamento o tratamento é igual. A verdade é essa, o tratamento é igual para qualquer tipo de tratamento de dependência química. A gente for baseado nos 12 passos, né, a gente leva que não importa quais drogas você usou, quanto você usou, quem foram seus fornecedores, o que importa é o desejo de parar de usar. Então, o contexto geral de tratamento é parecido. Você vai ter pequenas particularidades, como, por exemplo, a pessoa tem que acessar mais uma questão sexual ou uma questão de família. Suas reservas familiares, relações familiares, reservas em relação à sexualidade. Isso tem que ser tratado com um cuidado maior, mas em geral, fora essas particularidades, o tratamento é igual. Talvez uma outra particularidade seja o que fala na programação, né? Evite hábitos, pessoas e lugares. E como esse público tem dificuldade de encontrar acolhimento e costuma frequentar lugares muito específicos, Sim. até mesmo para paquerar ou namorar, são lugares que vão ter sempre o uso, invariavelmente, né? Claro, sempre é uma palavra forte, mas praticamente são lugares que vão ter o uso de substâncias. Então, é mais difícil, né? Os evites são mais restritivos. Então, isso pode vir a ser um fator complicador. Muito bom. Talvez. Gente, estou aprendendo bastante, tá? Mas eu preciso dar continuidade aqui ao roteiro. E vamos lá, senhor Lio, terapeuta Lio. Gente, eu insisto com o senhor, desculpem, mas Tudo bem, vai funcionar. Vai sensibilizar esse senhor. Vou pegar. Tudo bem. Vamos lá, terapeuta Lio. Como o preconceito e a exclusão social influenciam o consumo de substâncias ilícitas? Então, a gente fala de substâncias ilícitas e preconceito. O preconceito afasta do conhecimento. Então, se eu tenho uma população que já é vulnerável no aspecto psicológico, psiquiátrico, não porque pessoas LGBTQIA+, sejam pacientes psiquiátricos em geral, mas eles têm uma vulnerabilidade social maior a essas doenças. E você, devido ao preconceito, exclui, eles têm menos acesso. Então, a pessoa que já tem uma certa vulnerabilidade psicossocial, ela é excluída, ela não tem o mesmo acesso ao cuidado, por exemplo, ela tem uma exclusão do contexto familiar. Então, ela tende a ter as pessoas perceberem o adoecimento mental é mais difícil. E aí ela pode buscar numa substância uma automedicação. A pessoa está deprimida e vai usar uma substância de forma a lidar com esse sentimento mais depressivo. E aí essa exclusão social faz com que ela não busque a ajuda adequada, pelo medo de represália, de sofrer dentro de um atendimento, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Então, eu não vou procurar uma terapia porque os profissionais, o histórico de profissionais que essa pessoa encontrou, muitas das vezes são profissionais que não têm a capacidade, o conhecimento de recepcionar, de acolher essa pessoa de forma adequada. Isso vem lá da base, né? Porque as escolas também não estão preparadas para isso, de forma geral. E o próprio estresse da rejeição familiar. Sim. O preconceito começa dentro de casa, a rejeição está ali
É claro que isso vai gerar sentimentos de angústia, de tristeza, Ansiedade. ansiedade, né? Multiplicando aí os fatores de risco para qualquer um. Sim. Então, a gente acaba vendo um número maior de dificuldade nessa comunidade devido à falta já de base gerada Sim. por essa Sim. falta de apoio e de suporte, não é? E aí esse medo dessa represália, porque já vem de um ambiente familiar, às vezes nem se transforma pro ambiente externo, do profissional. Mas como ele já tem esse trauma, né, utilizando a palavra trauma, já pré-concebido, esse pré-conceito de que ele vai ser mal recebido, que ele vai sofrer devido a isso, isso tende a não permitir que ele busque ajuda antes que as coisas piorem, que ele busque um atendimento nesse sentido, que priorize e que alerte as dificuldades. E aí a questão do familiar, né, se a gente falou aqui bastante, as senhoras falaram com a senhora Raquel, sobre a questão familiar, o familiar é o primeiro objeto de perceber o adoecimento do dependente químico. É quem primeiro observa uma mudança de comportamento, é quem primeiro observa os hábitos, a perda de controle. Então, se é uma pessoa que já sofre uma exclusão dentro do seio familiar, ela tende a não ser vista mais rapidamente e as intervenções demorarem a acontecer nesse sentido. Ela tende a ser negligenciada, né? Sim. Quadro bem triste, né? Sim. Então, teoricamente, os índices de suicídio nessa população devem ser muito maior, Sim. presumo eu. Sim. Infelizmente, é um público que sofre com essas comorbidades também, né? São várias morbidades que afligem esse público e que, em geral, sim, a gente tem uma estatística, não vou lembrar agora de números, mas que são pessoas que tentam mais suicídio, que sofrem mais por suicídio, que sofrem mais por baixo acolhimento nesse setor de saúde mental. Muito bom, excelente. Agora eu vou direcionar a próxima pergunta para a doutora Paula Zanelato. Doutora Paula, quais são os principais impactos da dependência química na saúde mental dessa comunidade? Eu acho que a gente acabamos de dar essa resposta, acabamos de falar isso, porque é justamente esse agravamento dos transtornos psiquiátricos como um todo, devido à falta de suporte, rede de apoio, né? Então, ansiedade, depressão, risco de suicídio, vão ser as principais consequências devido a um tratamento que não começa de forma precoce. E assim, quando o Lio estava falando, né, eu estava aqui lembrando e associando coisas que eu já ouvi de familiares que associam já a própria escolha sexual ou de gênero desse familiar barra paciente, associam a um problema psiquiátrico, como se o objetivo fosse curar a escolha sexual. Quem nunca ouviu falar disso, né? Cura meu filho, cura minha filha. A gente tem histórias aí na igreja ou, enfim, em instituições grandes e até mesmo na política, dependendo da vertente. Não vou entrar em mérito nenhum. Melhor não. Estou falando de forma generalizada, tá, gente? Não quero nenhuma polêmica, é importante trazer informação. Então, a verdade é que a gente vai ouvir isso de muitas pessoas, né? Então, por exemplo, eu tive um paciente que estava passando por um processo de transição de gênero, que eu ouvi da família, isso aí é transtorno de personalidade, isso aí é esquizofrenia. Então vira uma bagunça, porque o objetivo, né, passa a ser distorcido, né, como se o tratamento fosse tratar a escolha de vida, né, a escolha de identidade, como eu falei aqui mais cedo, dessa pessoa. Então, confunde muito, já é difícil a gente acessar, né, a gente já enfrenta preconceito, eu falo isso, psicologia é uma ciência muito nova,
que não inspira ainda, infelizmente, tanta confiança em todos, né? Ainda há um estigma muito grande em relação à psiquiatria, como o que é o tratamento, como é. É muito difícil a entrega a um tratamento psiquiátrico, né? Normalmente as pessoas cortam isso, acham que não vale a pena investir dinheiro nisso. É bobagem, Então, falam que é bobagem, exato. que é nada demais. Acho que depois da pandemia a gente teve aí uma revolução, melhorou bastante, né, esse olhar, porque o adoecimento psíquico tá aí, tá todo mundo vendo, não é? As pessoas estão sofrendo muito com isso, mas é o que eu sempre trago aqui, né? Não é uma doença, não tem um raio-x, não tem um exame, não tem uma ressonância, né? Um exame de sangue que diagnostique, não tem um sangramento, né? Eu sempre brinco, né? Gente, se quebrar a perna vai engessar, não vai? Mas se tiver com a alma quebrada, não tem gesso para isso, né? Não tem cirurgia. Então, já a doença mental, ela já engloba muita dificuldade de acesso da nossa parte, né? Já engloba muita interrupção de tratamento. Imagina quando já vem com esse combo de preconceitos a mais. Mais difícil. Então, nesse sentido, é um pouco mais difícil e diferente. Muito bem respondido. Parabéns. São muitas Bom. reflexões aqui que passam pela cabeça, né? Então, próxima pergunta, tá aqui no script. Senhor terapeuta. Esse senhor. Gente, ficou. Sim, Logo sim, esse senhora. jovem. Esse jovem aqui, É né? um jovem senhor, Esse né? Baby Liu. Baby Liu. Baby Liu. Liu. Apelido do nosso professor. Nosso terapeuta Liu, que é o nosso help desk de vez em quando, né? Que ajuda tanta gente. Help desk. Help desk. Olha só que bacana. Terapeuta, help desk, palpa toda a obra. Tudo. Mas isso que é bom, né? É isso que faz funcionar. O mundo dos fazedores. É isso. Isso que é uma frase que eu tenho levado muito na minha cabeça. O mundo é dos fazedores. Então a gente faz acontecer todo dia, né? Salvando a vida de pessoas, a vida de alguém, seja pela palavra, seja pelo tratamento. Então o mundo é dos fazedores. Então seja você também um fazedor. Perfeito. Terapeuta Liu. A dependência pode afetar a saúde física de forma diferenciada na comunidade LGBTQIA+. Sim e não. Vamos lá. Explique-me, por favor. A gente tem a tendência de pensar que sim, por conta de IST, de uso de seringas, de compartilhamento de seringas, de doenças HIV, AIDS, que são coisas que a gente também tem no público cis hétero. Né? A verdade, o aumento nos casos de pessoas com HIV hoje em dia é maior no público cis hétero do que até mesmo na comunidade LGBTQIA+. O uso de substâncias, a gente falou, são substâncias que giram em torno de outro tipo de convivência, de outro tipo de abordagem. São poucos os casos de pessoas que usam substâncias. O uso de substância é diferente, o ambiente de uso é diferente. Então, eu não posso afirmar diretamente que há uma diferença. Tanto hétero quanto o LGBTQIA+, o cis, o heteronormativo, ele vai usar seringa. Ele vai contrair hepatite. Ele vai contrair HIV. Né? Isso não está diretamente relacionado à questão LGBTQIA+. Apenas o que está relacionado é questões de promiscuidade, questões de riscos, se colocam em riscos maiores, se colocam em situações de vulnerabilidade maiores, devido ao uso, devido aos locais e aos riscos psicossociais que já existem. Né? A gente falou no início, é o país que mais mata a população LGBTQI.
Então, a população LGBTI, sob a influência de substâncias, ela se coloca num risco maior ainda, né? Andando de madrugada, perto de uma boca de fumo, a gente estava falando, por exemplo, que em comunidades existe o termo kit, que são pessoas com HIV, com AIDS, e que são excluídas do convívio social dentro das comunidades por medo de transmitirem infecções, infecções sexualmente transmissíveis. Então, sim, de uma forma, você vai ter um prejuízo à saúde física, porque vai ter uma exclusão maior, um risco maior de violência, mas não está diretamente relacionado ao uso de substâncias. São riscos que se assumem que podem ser aumentados devido a serem LGBTQIA+, mas que não relacionados ao uso de substância. Ok, olha, o programa muito... aulas. Consegue me ouvir no estúdio? É que hoje a gente está com um problema aí no Olá, estúdio, Fernando. de questão de retorno de imagem, além de eu ter feito a minha cirurgia odontológica hoje. Olha, o programa está indo muito bem, a senhora Valentina tocou muito bem esse programa. Foi um programa que eu tenho certeza que há um público de interesse, grande interesse nas informações que foram dadas, e eu queria agradecer à senhora Valentina pela condução do programa, ao senhor terapeuta Lio também, sempre engrandecendo o programa. Obrigado. E, claro, a doutora Paula Zanelato, que é uma pessoa de extrema competência. Eu queria, então, que cada um de vocês fizesse a sua despedida e encerramento desse programa, para que eu possa fazer o fechamento dele. Muito obrigado. Por favor, doutora Paula. Prazer, gente. Como eu falei no início, eu sempre aprendo muito estando aqui. Eu espero poder levar informação de qualidade, tocar o coraçãozinho e a mente de alguém. Eu acho que a gente todo dia levanta com esse objetivo. A gente vai para a clínica querendo ajudar. Eu sou muito feliz com essa missão de vida, né? Muito além de um trabalho, é uma missão. Eu fico animada quando eu estou dentro de cada história e posso ajudar realmente. Então, aqui a gente está seguindo, né, esse nosso objetivo de levar informação e aprender. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Valentina, obrigada, Lio, obrigada, Fernando, e até a próxima. Queria também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Conhecimento é poder, né? A gente vive numa sociedade que o conhecimento é um poder. Então, transmitir o conhecimento é mais valioso ainda. Me permite transmitir o que eu sei e receber o que eu também não sei. Eu sou grato de poder transmitir conhecimento, porque eu sei o quão valoroso para mim é ter esse conhecimento. E estar aqui me permite falar sobre o que eu sei, sobre a realidade das pessoas, sobre o que pode ajudar a elas daqui para frente, dentro de um contexto geral. Então, a oportunidade de ensinar e de aprender, ela é sempre muito bem-vinda. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando e transmitindo conhecimento. Obrigado, boa noite a todos. Bom, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje aprendendo e transmitindo conhecimento. Esse foi um tema pensado com muito carinho e foi com muita humanidade, né? Porque eu pensei nas minorias e eu acho que elas precisam, né? A gente precisa falar sobre as minorias. Eu acho, não tenho certeza. A gente precisa falar sobre as minorias, precisa dar valor a elas, porque direitos humanos, a gente precisa dar valor à humanidade, coisa que está faltando, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, que sejamos mais humanos e mais empáticos. Então, tendo dito isso, eu agradeço a oportunidade e até o próximo programa. Muito obrigada. Obrigado, senhora Valentina, obrigado, doutora Paula Zanelato, obrigado, senhor Lio, terapeuta. Só para informar o nosso público, esse é o nosso penúltimo programa do ano. Semana que vem faremos o último programa e o programa passará por uma reavaliação, claro, extremamente positiva. Tiramos muita
muitas informações, muitos aprendizados dessa temporada. E eu queria agradecer, como sempre, a essa parceria que temos, né, ao senhor doutor Jorge Jaber, que proporcionou essa parceria aqui com o programa Nossa Saúde, e lembrar também que este programa será exibido pelo canal Clínica Jorge Jaber no YouTube. Esse link também vai estar na descrição deste programa. Então, é importante que muitas pessoas que estão assistindo esse programa comecem a migrar para o YouTube da Clínica Jorge Jaber. Lá já estão todos os programas, inclusive, e essa parceria é muito boa por causa disso. Não é uma parceria onde eu fico sendo o dono do programa e só no meu canal, não. Conhecimento foi feito para espalhar e a Clínica Jorge Jaber tem o seu YouTube e todos os programas estão lá, e eu aguardo também a inscrição de todos vocês. Então, eu queria desejar a todos uma excelente semana, um resto de semana, e nos vemos na próxima semana, no último programa do ano, Nossa Saúde, em parceria com a Clínica Jorge Jaber. Muito obrigado a todos.